Camaradas, nós, como membros do Comitê Provincial, devemos sair nesta sessão que nós ganhamos as 7 autarquias. Não podemos ter vergonha. Devemos continuar firme. A Frelimo não teve nenhum adversário. A Renamo, MDM, NDM, não foram os nossos adversários. Vocês todos viram que os resultados foram fabricados no gabinete. Olá, amiga e amigo do canal Resgatando África. Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do lugar que se encontra. Está começando mais um Olhar de Resgate. Pela primeira vez na história do partido Frelimo, o candidato às presidenciais não é conhecido antecipadamente para se familiarizar com as bases do eleitorado, contrariando o que aconteceu com Guebuza e Milci. Se o partido continuar assim, de certeza, a maior parte da população terá dificuldades de conhecer melhor o próximo candidato da Frelimo antes das eleições, considerando o pouco tempo que falta até 9 de outubro. O mesmo cenário se verifica também nos principais partidos da oposição. Perante essa crise política interna dos partidos, Miguel Mabote, presidente do Partido Trabalhista, exorta os líderes da oposição para inverterem a lógica este ano, apresentando apenas um candidato consensual para enfrentar o próximo candidato da Frelimo. Essa demora não é habitual. Por exemplo, na sucessão do presidente Sano por presidente Guebuza e presidente Guebuza, o presidente Nunes, o anúncio do candidato da Frelimo, acho que foi 1 ano ou 2 por aí. Diferentemente do que estamos a observar agora. E se calhar a minha análise pessoal pode ser que antes os candidatos de oposição eram muito fortes, naturalmente. O presidente da Câmara e depois com o presidente Davis. Seguro o fio de pensamento. Está a tentar dizer que hoje os candidatos da oposição eles não têm a mesma força, a mesma vibração que nos tempos idos? Não, há uma letargia da parte da oposição toda, incluindo a mim também. Letargia, digo isso o quê? Os partidos não têm aquela energia que nós esperávamos que tivessem. Partidos da oposição, neste momento. Mas, no tempo do presidente da Câmara, a Frelimo sabia que tinha que se cuidar, porque o candidato da oposição era forte. Fala de forte quem? O presidente da Câmara era forte. Quem mais? E o presidente Davis também. Falecido Davis. Então, para si, esta demora na indicação... Há uma coisa que eu queria dizer. Se o presidente da Câmara fosse vivo até agora... A Frelimo já teria indicado o seu candidato? Não, nós já tínhamos alternância nesse país. Acredita nisto? Sim, já tínhamos alternância. Certo. Então, assim que morreu, a coisa ficou hibernada e não se vislumbra qualquer tipo de alternância. Mas por conta de que é isto? É que a melhor fórmula para tirar a Frelimo do poder, sabe qual é? Qual? É criarmos uma situação, um cenário em que no boletim de voto aparecem apenas 2 cabeças. O do partido Frelimo e da oposição? Somente 2 cabeças. E para si isto não há interesse para que isso aconteça para si? Não, eu tenho interesse. Por isso que ainda não anunciei a minha candidatura. Estou a explorar esse tempo para ver se isso acontece. Então, num cenário em que há 2 cabeças, uma cabeça candidato para Frelimo, candidato por toda a oposição, não sei se está a perceber, não há partido pequeno, porque por mais que seja pequeno, vai ser votado. Quem seria esse candidato da oposição que representaria? Aí vamos provocar. Quando faz uma pesquisa aleatória, quem lhe parece que pode trazer a convergência neste ponto que sugere? Sim. Se a oposição não fizer isso... Sim, mas não... vamos ter que... Vamos por passos. Quem, na sua perspectiva... Não. Hipoteticamente. Já que vive de hipóteses... Não, aquele que for candidato por toda a oposição tem chance de ganhar. Quem, por exemplo, sugira uma figura? Não tenho que sugerir.
nós temos que sentar como oposição. Certo. Né? E eu queria dizer que se o presidente da Gama fosse vivo agora, nós já tínhamos alternância nesse país. Não é? Porque era muito forte. O presidente Davis, por exemplo. Agora, o que está a acontecer, se nós não fizermos isto como oposição, criarmos um cenário em que no boletim de voto aparece um que é da Frelimo, o outro um que é de toda a oposição. A oposição depositar voto nesse candidato pela oposição. Se não fizermos isso, eu lhe garanto, a Frelimo vai governar até Jesus voltar. Se não houver um candidato único da oposição, se concorrerem cada um por si, a Frelimo vai governar até Jesus voltar. Estou a falar isso. certo? Mas no dia que fizermos isso, é a Deus. Certo. A oposição ganha eleições. Vamos. E também, no contexto atual, nós precisamos de pessoas aglutinadoras. O país precisa de pessoas que, caso ganhe eleições, tem que olhar pessoas da oposição da mesma maneira que as pessoas do governo. Tem que olhar da mesma maneira. Então, isso começa a ensaiar desde que está na oposição. Quer concorrer a presidente da República? Quem gostaria de ter como opositor, quando olha para Frelimo, dos nomes que já soam, quando olha para Renamo? Esta é uma abordagem hipotética. Quem gostaria de ter na Renamo como um homem que sente que este está à minha altura, sua altura? Bom, essa ideia ainda não me ocorreu porque a minha perspectiva é que nós tenhamos um candidato para toda a oposição. Se não acontecer isto, a sua perspectiva pode ser falível. Aí já estarei a tempo de responder essa pergunta. Por enquanto, estou estagnado nessa ideia de que nós temos que criar uma oposição, um candidato único para todos nós. Então, respondendo àquele que dizem que... O Suf Momad pode ser esse candidato. O Suf Momad pode ser esse candidato. Mas quero responder um pouco àqueles que dizem que essa aqui é parte da Frelimo, não sei o quê. Mas eu sou pelo candidato único da oposição. O Suf Momad poderia ser este candidato da oposição que sente que... Não, olha lá. O Suf Momad, ele é uma pessoa com quem tenho uma boa relação, não tenho problemas com ele. Para dizer... O presidente Suf Momad, no congresso que o elegeu, ele convidou-me para eu participar. Eu participei daquele congresso. Não sei se está a perceber. E eu penso que a Renamo tem inteligência suficiente, não é? Para colocar o presidente. Mas se eu fosse aconselhar, se ele for candidato por toda a oposição, isso é que vai fazer força. Mas se for candidato somente da Renamo, a Renamo sozinha, até este momento, não se mostra capaz de ganhar eleições sozinha. Defende força única? Sim. Quem ganha eleições sozinha aqui é apenas a Frelimo. Na Frelimo, qual é a pessoa que quando fica sozinho o senhor Mabota imagina que este seria um bom candidato para enfrentar assim, se não houver a frente única na oposição? Não, na Frelimo não estou a ver bom candidato. Não estou a ver. Dos nomes que soam não vê ninguém? Eu ainda não li sobre esses nomes, porque são especulações. Eu não me guio em especulações.